vocês, recebam com muitas palmas, Larissa! Boa tarde, co-criadores! Gente, que dia incrível! Vocês têm noção onde vocês estão? Tem noção? Vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar. Palmas para vocês! E deixa eu contar uma coisa. Eu me chamo Ana Larissa Lima, trabalho com emagrecimento. E há uns anos atrás, eu acho que foi 2020, porque depois da pandemia, de tudo isso, eu perdi as contas. Mas eu estava aí, no lugar de vocês, no lugar de alguns de vocês, fazendo o co-criador milionário online. Alguém estava nesse co-criador? Deixa eu contar uma coisa. Se você tiver a oportunidade de assistir a gravação, assista, porque aquele dia a minha vida começou a mudar. E tudo isso que aconteceu comigo, eu tenho certeza que não seria possível se eu não tivesse a nossa mestra Elaine Orives do meu lado. Primeiro, foi a minha chegada naquele co-criador, porque eu tinha uma mente tão escassa, mas tão escassa, que eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou pagar um ingresso de um negócio online, que é quase R$1.000, e não vai ficar gravado? Alguém já pensou nisso? E eu fiquei assim, não, como assim? Né? Ela fala que não vai ficar gravado, mas o negócio é online. Mas eu entendi, porque eu tinha que estar ali, recebendo essa frequência que nós estamos tendo a oportunidade de receber aqui hoje. E naquele dia, em uma das técnicas, quando eu fechei os olhos, eu me vi aqui, em cima desse palco. E foi exatamente assim. E aí eu fiquei me perguntando, porque muitas vezes a gente quer uma coisa e a gente não confia. A gente fica como? Meu Deus, eu quero isso, mas como é que eu faço? E a Elaine fala que é só a gente sintonizar. Como é que eu faço isso? E a gente começa a entrar naquela resistência, principalmente quando a gente não tem conhecimento. E quando ela fez o convite, naquele encontro, para a gente ter a oportunidade de ter ela ainda mais próximo, dentro da mentoria 1000 Hz. Alguém aqui é da mentoria 1000 Hz? Muitos de vocês não têm noção da oportunidade que vocês estão perdendo se não estiverem na mentoria. Quando ela fez o convite para a gente participar da mentoria 1000 Hz, ela falou uma única coisa. Eu não sei nem se ela lembra. Ela falou assim, e o melhor aluno da mentoria vai subir no palco comigo no Co-Criador Milionário. Naquele momento, eu não era nem holo. Eu brinco que eu fiz negócio de trás para frente. Porque não tem problema se você ainda não é holo, se você não é meta. Depois eu fui, né? Depois eu fui para o holo, 9, 10, meta. Mas a mentoria foi o que eu tenho certeza que fez com que os meus resultados acelerassem muito mais rápido. Porque da posição que eu estava naquele dia, em Recife, com a conta, com apenas R$20.000, eu tinha duas opções. Ou eu continuava ali e me esforçava muito, muito, muito para conseguir ter os resultados que eu tinha, que eu tive nessa jornada, ou eu estaria do lado de alguém que me fizesse acelerar isso. E foi só ela falar essa questão. E eu fiz, então, se é isso que eu quero, se eu quero estar naquele palco, qual é a única probabilidade que eu tenho de que isso aconteça? Se eu estiver dentro da mentoria. Só que não foi só isso que aconteceu. De lá para cá, eu realmente me transformei em uma co-criadora milionária. Fiz o primeiro ano da mentoria,
consegui aumentar minha frequência, troquei de carro, me mudei para São Paulo. O meu marido, ele tá aqui, gente, foi muito engraçado, porque ele fez assim: vem cá, que sonho é esse de tu ir para São Paulo? Fiz, não sei que eu quero morar em São Paulo. E ele vivia falando assim: não, a gente não vai sair da praia, a gente mora na frente da praia. Como assim você quer ir para São Paulo? Um mês depois chega ele: eu não sei que bruxaria foi essa com aquela loira que tu fez lá, porque a gente vai ter que se mudar para São Paulo. Então eu vim aqui dizer para vocês que, independente da situação que você está hoje, você está no melhor local que você poderia estar, para que a tua vida seja completamente transformada. Você só precisa começar com um único passo: deixar qualquer medo, qualquer insegurança que você tenha de lado e pegar a mão da melhor pessoa que já fez toda a jornada para te guiar. E eu sei que vocês já estão fazendo isso. No meu 2º ano da mentoria, porque sim, eu fiz questão de renovar a mentoria, o que aconteceu? Eu finalmente consegui bater R$1 milhão na E2. E só para fechar aqui, eu acho que um dos maiores presentes que a gente tem na mentoria é que a gente tem a oportunidade de fazer o nosso laudo do Holotec individual. E, gente, é incrível. Eu fui almoçar com meu marido e estava falando para ele: caramba, eu tinha esquecido. Tudo que eu coloquei no laudo aconteceu. No ano passado, quando eu estava aqui no Co-Criador Milionário, eu vi que eu morava em Sorocaba, né? A gente tem que pedir certo, né? Pedi para vir para São Paulo, mas Deus me colocou aonde? Em Sorocaba. E aí, ano passado, eu fiz o quê? Não, eu quero estar em Alphaville. E eu coloquei 3 coisas no meu Holotec: que eu teria um escritório em Alphaville, que eu estaria morando em Alphaville e que eu teria faturado R$1 milhão. E as 3 coisas aconteceram. Então, eu quero que vocês aplaudam. Não apenas a mim, que eu sei que sou merecedora, mas que a gente fique em pé para receber com muita energia a pessoa responsável por trazer todo o conhecimento, por trazer toda a metodologia, por trazer tudo que eu precisei para poder estar aqui hoje. Porque no próximo ano, eu não quero que eu venha aqui dar um depoimento. Eu quero que seja você, com as suas conquistas, com os seus resultados. Então, vamos chamar com muita alegria a nossa mestra Elaine Ourives. Parabéns, que orgulho. Alô? Alô, alô? Vem cá. Co-criador! Vamos lá, gente! Solta a voz! Vai! Co-criador! Vamos lá! Todo mundo! Uau! Obrigada, amor. Gratidão, gratidão. Uhul! Que incrível, né? Que inspirador. Que inspirador o depoimento. As pessoas inspirando vocês, ativando em vocês o gene da riqueza. Não apenas a Larissa aqui inspirando a todos, né? Mas eu sei que é o case de sucesso de milhares de vocês que estão aqui. Então, Larissa, gratidão, obrigada. Te honro, te adoro, parabéns. Gente, e aí? Sorteio? E aí, querem mais um sorteio? Mas tem que ser em alta frequência. Tem que ser em alta frequência. Então, olha só. Vamos para o nosso segundo bloco, né? Agora à tarde,
Agora à tarde, vamos entender o conteúdo que a gente vai entrar agora. É exatamente o que nos afasta da riqueza, o que nos afasta da vida de prosperidade, os anuladores, os bloqueadores. Então, temos todo esse conteúdo que vem agora pela frente, tá? Vamos entender quais são os anuladores de riqueza. Os anuladores de riqueza e cocriadores de pobreza, eu fui mapeando ao longo de toda a minha trajetória, de toda a minha experiência profissional, aquilo que eu apliquei em mim, que eu fiz em mim, eu fui mapeando, eu fui entendendo ao longo de muitos anos, porque de fato eu não sabia o que eu fazia de errado. Eu não sabia quais eram os comportamentos, pensamentos, sentimentos, atitudes que me faziam permanecer naquela situação que eu estava. E aí, a cada momento que eu estudava, ou então que eu compreendia e entendia algo, eu fui mudando. E eu fui compreendendo que esses ajustes de consciência iam determinando novos resultados, né? Então, eu fui entendendo não apenas por mim mesma, mas também com base em muita pesquisa e estudo. Quais eram, né, os anuladores, aquilo que eu fazia de errado, aquilo que as pessoas fazem de errado, que determina esse caos, essa desordem, os resultados de que hoje eu tenho e amanhã não tenho. Consegui com muito esforço um resultado e depois eu perdi tudo, né? Consegue entender o que eu estou falando? Você consegue com muito esforço um resultado, mas logo você perde e volta para onde você estava. Ou com muita força, com muita luta, pequenos resultados. E isso está relacionado à frequência vibracional. Na parte da manhã a gente falou a frequência predominante. Eu tenho que sempre cuidar disso. Quanto mais eu oscilo, quanto mais eu estou oscilando, a oscilação é desequilíbrio. Quanto mais eu estou estável, mantendo frequência, mais harmonia. Harmonia é a frequência que gera abundância. Elaine, qual é o caminho da felicidade? É ser feliz. Elaine, qual é o caminho da riqueza? É ser abundante. E quando eu sou abundante, olha o slide na lateral, o campo eletromagnético. Se só pode voltar para mim aquilo que eu vibro, se eu vibro abundância, o que volta para mim? Abundância. É uma coisa tão simples, gente. Olha a história que eu vou contar. É uma coisa tão simples. Mas a mim, ninguém me ensinou. Eu não tive alguém que pudesse me dizer lá atrás, naquele momento da minha vida, que abundância criava abundância. Eu nem ia saber o que era abundância. Que escassez criava escassez. Que falta cria falta. E aí um dia eu entendi, através desse campo, dessa demonstração, que se eu conseguisse vibrar predominantemente, me manter numa frequência estável, uma frequência harmônica, e conseguir sentir abundância transbordando em mim por todas as coisas, desde não ter o que comer hoje à noite, ter um copo de água, um ovo frito para comer. Mas se eu conseguisse olhar para aquele ovo frito e me sentir abundante, eu ia conseguir emanar a abundância. E o cálculo é matemático, 1 mais 1 é 2. Só existia um resultado de magnetismo para mim: abundância. Uau! E eu precisava chegar nesse sentimento. Aí você me diz, Elaine, mas isso não é gratidão? É maior que gratidão. Porque a abundância já porta a gratidão. É maior. É transbordar. É transbordar sentindo gratidão mais merecimento. A gratidão mais merecimento te traz o transbordo. Não é sobre o que você tem. Não é sobre o banquete ou a migalha. É sobre eu. Não é o que está me acontecendo, é como eu me sinto. Então, diante da migalha, eu vou me sentir abundante.
E esse sentimento de ser é o que faz o ajuste para que eu possa ter tudo aquilo que eu quero, o banquete. E o banquete vem através desse sentimento de poder me sentir abundante. E se eu conseguir vibrar isso com tudo, com todas as coisas, é um resultado matemático, não há como falhar. E aí eu lembro, e que eu já contei isso, que os meus filhos, eles me desestruturavam, eles brigavam, e eu com depressão, ansiosa, irritada, preocupada, sabe aquela mãe que grita, porque ela está no limite dela. E aí você vê as crianças discutindo e brigando, e de repente você chega. E eu lembro que toda vez eu tinha que manter frequência. E eu sabia que eu não poderia me afetar, me irritar. Era eu que estava me irritando, não era eles. Era comigo. E eu lembro que eu contava uma historinha para eles, que a gente tinha que manter a frequência. A gente tinha que se manter harmônicos, felizes, sem oscilar. Aí eu lembro que eu contava uma historinha, porque eles eram pequenininhos. Eu lembro que eu contava assim, ó. O Arthur queria um tênis. Aí eu falei, filho, imagina que esse tênis está do lado de fora da porta. Está ali do lado de fora. O tênis não entrou ainda aqui em casa. Ele não te pertence. Ele não nos pertence. Ele está lá fora. Quanto mais a gente manter frequência, quanto mais a gente vibrar na alegria, na gratidão, no perdão, no amor, quanto mais a gente conseguir manter a paz, a mamãe alegre, mamãe feliz, mamãe calma, mais esse tênisinho vai se aproximando, ele vai entrando. Cada momento ele vai entrando. Mas no momento em que a gente se desestruturar, brigar, o tênis volta. Ele vai embora. Fez sentido? E era assim que eu ensinava, porque eles eram pequenininhos, 2, 3 aninhos. Como que eu ia explicar uma metáfora para eles? O que eu ia dizer é que nós tínhamos que nos manter. Mamãe tinha que ficar tranquila. Mamãe tinha que ficar em paz. Mamãe tinha que ficar, harmônica, feliz, alegre. E a gente tinha que nos dedicarmos dentro de casa para isso. E assim a gente foi a cada momento, a cada segundo, porque eu entendi que a única forma de mudar aquela realidade, que eu pudesse realmente vibrar abundância. E nessa época eu morava dentro do meu escritório. Dentro do escritório. E eu entendi que era a única forma que eu tinha de mudar aquela realidade. Que era o quanto eu conseguiria manter a frequência harmônica. E aí, automaticamente anular todos esses anuladores. Desonestidade. Sempre que você for desonesto, esse dinheiro não pertence para você, não pertence a você. Esse dinheiro sempre vai voltar para a origem e de alguma forma você vai ter que perdê-lo. Talvez você não tenha que devolver aquilo que você, de uma certa forma, agiu com desonestidade, mas você vai ter que comprar remédio. Você vai talvez ter que consertar o carro, talvez de um acidente. Talvez é o forno micro-ondas que queima, apenas para que você gaste aquele dinheiro que não era teu por origem. Faz sentido? Não há como você ganhar um dinheiro desonestamente. Opa, peraí. Mas eu conheço esse, aquele. Tá bom, então vou mudar a minha frase. Não há como você manter um dinheiro, uma prosperidade que você adquiriu de forma desonesta. Ok? Esse dinheiro retorna para o universo, que é a forma que você tem de equilibrar o sistema. É o salto quântico da partícula. Saltou, mas porque adquiriu energia de forma desonesta. Essa partícula, ela precisa voltar para sua órbita de origem e devolver a energia roubada do universo. Então é ciência. Nunca vão por esse caminho, porque esse caminho parece óbvio, mas não interessa. Ele sempre vai retornar. A pessoa pode receber um dinheiro, pode ter conseguido um dinheiro de uma forma desonesta? Pode, mas vai perder. Você não tem autorização espiritual para que isso continue na tua mão. Então ganhar você pode. E eu costumo dizer que ganhar e conseguir algo de forma desonesta é uma pegadinha da espiritualidade. É uma pegadinha. Entenderam a pegadinha?
é só para saber se você é capaz de ser honesto diante da desonestidade. É só para testar o teu mau caráter. Porque automaticamente sempre existe a correção do universo. O universo sempre vai corrigir. Bingo. Bingo. Se alguém tirou algo de você de forma injusta, esse dinheiro vai voltar para você de outra forma. Ha, 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 ha. E essa pessoa vai perder esse dinheiro. Porque esta é a ordem do universo. Esta é a ordem do universo. Mas tem uma forma de você perder esse dinheiro. Quando você fica vibrando na informação dele errada. Vamos imaginar que alguém te tirou um dinheiro de uma forma injusta. E você está lá, vivendo aquilo, a vítima daquilo, angustiado com aquilo, preocupado com aquilo. O que você está cocriando? A falta. Mas quando você entende o que você está aprendendo aqui e você se alinha com isso, você resolve isso, mas você solta. Soltar é continuar focando para aquilo que te dá mais dinheiro e mais prosperidade, porque isso aqui tem leis, automaticamente vai corrigir e vai resolver. Desonestidade. O que nós temos aqui? Pirataria. Pirataria é escassez, é óbvio. Pirataria é escassez, não é? Então, tá ali comportamentos anuladores de riqueza. O que nós temos? Mediocridade. Acho que não trocou aqui. Mediocridade. O que mais? Anuladores, né? Quais são os anuladores? Falta de caráter. Falta de caráter. O espertinho que quer dar um jeito, né? Para poder conseguir algo de uma forma, do jeitinho dele. Você nunca pode burlar as leis do universo. E as leis, elas estão voltadas para honestidade, verdade, lealdade, o amar, o apreciar, o alinhamento, o perdão, né? O trapaceiro, o usurpar, tomar conta de algo, se apossar de algo que não é teu, o enganar as pessoas, a deslealdade, o falso, fraude, reprovável, né? Todos esses comportamentos, corrupção, desmoralizado, indecente, agir de má fé, esses comportamentos nos levam a perder dinheiro. Eu trago esses anuladores para que vocês possam compreender. Às vezes fazemos isso sem compreender, sem nos darmos conta, né? Temos pequenas atitudes, pequenos comportamentos, baseados talvez, muitas vezes, naquilo que achamos que é certo. O que é certo? O que realmente é o certo e o errado, né? Ludibriar, o plagiador, o oportunista, o sacana. E dentro do que eu falei, da desonestidade, a traição. Trair alguém dentro do teu relacionamento. Qual é a diferença de alguém que trai a sua esposa e te trai como teu sócio, rouba teu dinheiro? Tem diferença? Não, é desonesto. Desonestidade é desonestidade. Tem pessoas que batem no peito para dizer: ah, mas eu sou honesto. Vai criar vergonha na tua cara, tu trai a tua esposa. Traição e desonestidade, você acha que são coisas diferentes? É a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí você quer prosperar. Você está vibrando na desonestidade, vibrando no enganar o outro, enganar, trair, o espertinho. Não importa se ninguém está vendo. O universo é regido por leis. E aquilo que eu faço em qualquer área da vida, eu sou um todo. Tem pessoas que acham: não, mas dinheiro não tem nada a ver com relacionamento. Eu estou aqui com esse problema no meu relacionamento. Você está vibrando, você é um campo. Aquilo que você vibra repercute em todos os pilares da tua vida. Então esse ajuste de consciência vai fazer com que você compreenda a nossa frequência. A frequência baixa, como vocês já sabem, a frequência de contração, o medo, a mágoa, a apatia, né? E a frequência alta, para quem nunca viu esse slide, quando você passa a vibrar no amor, na alegria, né? Ali na energia de cura, a energia
de cocriação, a fonte própria de felicidade, quando você se torna uma fonte de energia, uma fonte de felicidade, você não precisa mais com que o outro te faça feliz. Nós esperamos, quanto mais baixo da frequência, você espera com que alguém te faça feliz, com que alguém resolva a tua vida. Quando você eleva a frequência, você entende que você é o co-criador da realidade, que você é capaz de fabricar a tua própria felicidade, você é responsável pela tua felicidade, pela tua prosperidade, pela tua vida. Tudo é como eu me sinto, como eu me reprogramo para me transformar em uma mente forte, ok? Aqui eu acho incrível esse slide, porque esse slide ele traz para você exatamente o que nós estamos trabalhando aqui. É o slide que prova exatamente a frequência do cocriador milionário, a frequência da riqueza, tá? Olha só, qual é a taxa de riqueza para as pessoas que vibram em alta vibração? Qual é a taxa? 98%. Olha lá, 500 Hz. Lá em cima, o nível de consciência, 500 Hz, tá? Vem por essa linha, 90%. Esse é um gráfico que diz que 90% de todas as pessoas no planeta que vibram alto, que tem a sua assinatura vibracional, vibrando na abundância, na prosperidade, todas essas pessoas são ricas. Aqui está o medo. Aqui está o medo. Aqui, nessa faixa vermelha, qual é o percentual das pessoas ricas que vibram na frequência de vítima, de medo, de culpa, de escassez? 0,1%. Qual é a taxa de criminalidade de pessoas que vibram na Matrix? 98%. Pessoas que despertaram o nível de consciência, que é vocês que estão aqui, qual é a taxa de criminalidade? 0,5%. O meu filho veio me perguntar uma coisa. Mãe, você falou que 2 livros ganham uma pedra. E algumas pessoas vieram lá e falaram que compraram 2 livros. E se ela estiver mentindo? Eu falei, ninguém que está aqui dentro iria fazer uma coisa dessas. Me envergonharia alguém mentir que comprou 2 livros para ganhar as 2 pedras. Meu filho me olhou como quem, você tem razão. Alguém iria lá falar que comprou 2 livros? É o nível de consciência de quem comprou ingresso para estar aqui. Entendeu? O nível de consciência de vocês que querem estar num evento desses. Vai enganar? Vai ser desonesto? Fez sentido? Fez sentido? Talvez sim, em algum momento nós fomos isso, ou ainda um pouquinho, alguma coisa. Mas esse é o despertar da consciência. Está aqui em cima. Qual o nível de criminalidade? 0,5, praticamente zero. Zero, é a história de um amarrador de cabelo que eu já contei. Eu estava num camarim, tinha uma piranha, um amarrador de cabelo. Eu pensei, vou ficar para mim. Não é de ninguém. Não era de ninguém. No que eu coloquei no meu cabelo, eu pensei, mas tem dono. Eu devolvi, porque aquela piranha não é minha. Eu vou ter que devolver essa energia para o universo. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu vou ter que devolver essa energia para o universo, porque não me pertence. Porque não me pertence. Olha a consciência. E é essa mudança de mentalidade que vai gerando a abundância. Perceberam como que eu vivo na abundância? São ajuste a chave. Quantas chavezinhas você virou? Pá, cara, Elaine me deu o bingo da vida. Não é dela. Essa energia tem que voltar para a fonte de origem. Então, 0,5%. Qual é a taxa de pobreza? É 0,5%. Enquanto 90, 80 de riqueza, qual é a taxa de felicidade? 98, 70, é 0, é 2 de quem vibra baixo. Porque tem ainda a mágoa, o ressentimento, a angústia. Acho que eu peguei o errado.
porque ainda está vibrando. E aqui, percebe que quanto mais você sobe, mais você vai mudando os percentuais. Qual é a taxa de desemprego de quem vibra em alta frequência? 2, 0. Por quê? Porque quem desperta a consciência não fica sem emprego. Puta que pariu. Não fica. Você cria o teu emprego. Você cria, você empreende, você coloca uma empresa, 2, 3, você vende uma mentoria, um curso, uma terapia. Não, você não fica sem emprego. Aqui embaixo, qual é a taxa de desemprego de quem vibra abaixo? 97% dos desempregados que estão por aí, mas tem emprego. Tem emprego, muito emprego. É a mentalidade, é a consciência. É a consciência que determina tudo aquilo que vai acontecer ali na vida dela. O que você vai atrair, o que você vai cocriar, o que você vai acessar. Então nós vamos passar rapidamente pelo que eu falei, para ficar documentado. Não julga, não julgue. A não ser uma única pessoa pode julgar na face da terra. Quem é? O treinador que está ensinando. Porque vocês vão dizer, mas ela estava julgando o pobre. Eu estou ensinando. Eu estou ensinando. Não julga. O que significa o julgar? Julgar significa co-criar. Fez sentido? Julgar significa criar uma realidade no teu campo quântico. Uau! Puta que pariu, gente. Puta que pariu. E aí? Aplausos. Bingo. Vocês entenderam mesmo o que eu falei? Aquele campo de infinitas possibilidades eu crio quando eu julgo. Quem julgou? Eu. Quem julgou? A minha mente, a minha fala, o meu sentimento, o meu coração, minhas células inteiras. Como que eu cocrio? Com a minha mente, com o meu coração, com as minhas palavras, com as minhas células inteiras. Puta que pariu. É isso. Então, cocriamos a nossa realidade quando julgamos. Cocriamos quando oramos. Cocriamos quando desejamos intensamente aquilo que queremos. Às vezes eu quero julgar, porque eu sou humana. A diferença entre eu e vocês é apenas uma. Qual é? Qual é a diferença entre eu como treinadora na frente de 2.000 pessoas e cada um de vocês aqui? A frequência que eu vibro. Eu faço xixi. Eu como. Eu durmo. Eu sou linda. Maravilhosa. Fez sentido? Eu nasci do meu pai e da minha mãe. Da minha mãe. Mas meu pai precisou estar lá. Eu não cheguei nesse planeta numa navezinha espacial, porque aí eu seria diferente. Cara, mas ela é diferente de mim. Não, eu sou igual. A frequência que eu vibro hoje apenas nos torna diferente. Mas nem sempre foi assim. Lá atrás eu era a vítima. Lá atrás eu era escassez. Um dos meus grandes mentores, como vocês sabem, Joy Vitale. Vou falar sobre ele depois. Joy Vitale é minha grande fonte de inspiração, uma vez que ele era mendigo, morador de rua. Vocês sabiam disso? Mendigo, morador de rua. Quem ele é hoje? Um dos treinadores mais bem-sucedidos e pagos do planeta. Do planeta. Ele é diferente? Não. Então, o julgar é cocriar. Então, quando eu disse, às vezes eu quero julgar, qualquer situação do dia a dia, sei lá, o Uber, a incompetência de um, o que o outro fez, a notícia que você leu, e aí eu me lembro que julgar é cocriar, aí eu limpo. Ou então eu lembro que tudo que vemos no outro existe em nós. Aquilo que eu critico no outro, que eu julgo no outro, existe em mim. Por mais que vocês duvidam. E sabe por que vocês duvidam e bateriam o pé para dizer que não? Porque é inconsciente. Mas quer saber como você sabe que existe em você? Porque só
conseguimos enxergar o que existe em nós. Puta que pariu. Puta que pariu. Isso é incrível. Porque quando você vê o sucesso do outro e faz teu olho brilhar, quando você admira alguém com força, com coragem, pela sua prosperidade, pela sua abundância, pelo seu talento, você está dizendo: cara, eu também tenho isso em mim. Não há como você enxergar isso no outro que não exista como possibilidade dentro de você. Uau, não tem como. Porque como que alguém me julgaria e alguém me elogiaria? Quem elogia e quem julga? Não existe. Não existe nada lá fora. São os nossos óculos, os nossos filtros que estão enxergando e decodificando toda a realidade. Toda a realidade é decodificada por nós, através dos nossos filtros. Então não critique, não julgue, não critique, liberte da preocupação. A preocupação é aquele sentimento interno. E a preocupação, ela é uma das piores. Sabe por quê? Porque não há, olha o que eu vou dizer, não há como você estar preocupado apenas no pensamento. A preocupação carrega uma fisiologia. E aí que acaba com tudo. Ela tem uma testa, ela tem um semblante, ela tem um corpo. A preocupação carrega uma frequência anuladora, porque ela porta uma fisiologia específica de preocupação. Se eu estou preocupado, é porque eu não estou fluindo. Não há como você estar na fluidez, na harmonia, no fluxo preocupado. Quem tem abundância, eu vou falar uma coisa que eu sei que pode machucar algumas pessoas, mas o que eu falo aqui é para inspirar vocês. Porque um dia eu já estive aí sem ter o que comer. Eu hoje não me preocupo. Nunca. Com as minhas contas para pagar. Com a fatura do meu cartão de crédito. E eu estou falando que é uma fatura acima de 6 dígitos todo mês. Fora todos os outros. Eu nunca, nos últimos anos, eu parei para pensar que eu tinha que pagar isso, aquilo, ou como que eu ia fazer. Nada. Tem nenhuma partícula de preocupação de dinheiro dentro de mim. E eu sei que para muitas pessoas eu todos os meses me preocupo com isso. Isso não está nem no meu radar. Nem no meu radar. Eu passo meu cartão de crédito, aquilo que eu quero comprar. Não pergunto preço, aquilo que eu quero fazer. Eu não preciso perguntar preço para nada. E que vocês cocriem chegar nesse nível. De não precisar perguntar preço para nada. Essa era a minha cocriação. Essa era a minha. Talvez para você não faça sentido nenhum. E eu vou contar por que faz sentido para mim. Porque durante parte da minha vida inteira, minha mãe nos vestiu com roupa de brechó. Pagando 50 centavos uma roupa para os filhos dela. Eu nunca em toda a minha vida usei aquilo que eu queria. Eu só podia usar o que o dinheiro dava. Então, eu entrar numa loja e comprar tudo que eu quiser, sem perguntar preço, para mim era uma cocriação. Muitas vezes eu fechei o meu olho e eu visualizava passando no caixa. Eu visualizava olhando as roupas, escolhendo, provando e passando no caixa. Eu não olhava a etiqueta. Não interessava quanto ia custar. Era essa a cocriação que eu queria. Então ela é importante para mim. Talvez para você ela não seja. Talvez nem estava no teu radar, mas para mim era. Durante parte da minha vida, eu queria usar tal roupa. Eu entrava numa loja, eu só podia comprar aquilo que o dinheiro dava. Então você não pode entrar em nenhum lugar sem olhar a etiqueta. Quando eu comecei a palestrar, que era a minha única fonte de dinheiro, eu precisava chegar no aeroporto e pegar um ônibus na rodoviária para chegar na minha cidade. E eu precisava na rodoviária olhar o cardápio e escolher o que existia de mais barato. E às vezes, o que existia de mais barato na rodoviária, eu não podia pagar. E aí eu falava para a mulher
se ela podia fazer só um ovo frito na chapa para mim, porque eu estava de dieta. Mas o dinheiro que eu tinha não dava para comprar sequer um pastel. E eu achava que o ovo frito, talvez ela me cobraria metade do pastel. E aquele ovo frito eu poderia comprar. Então, nem sequer o menu da rodoviária eu podia comer aquilo que eu queria. Comer o que eu queria, eu tinha que escolher o dinheiro que tinha. E aí eu estou falando para você que lá atrás, quando eu começo a palestrar, a atender como terapeuta, só que eu tinha 700 mil reais em dívidas. Todo o dinheiro que eu ganhava, todo, centavo por centavo, eu honrava cada conta que eu tinha. Porque eu sabia que não há como prosperar com dívidas. Você nunca vai ficar rico devendo para alguém. Nunca. E eu também aprendi e entendi que dever é escassez, é falta. Eu tinha que honrar tudo isso se eu quisesse realmente prosperar. Eu lembro, gente, que eu acho que eu nunca contei, ou já contei algumas vezes, que eu morava dentro do escritório e o dono do prédio, por pena de mim, por compaixão, eu sozinha com os meus filhos, ele me deixou morar no meu escritório. E eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Pagar aluguel era uma questão de honra, porque eu era muito grata por morar lá dentro com os meus filhos num prédio comercial. Eu era a única moradora do prédio. Ele me deixou com o bebê nos braços e com os outros dois. E aí, todo o dinheiro que entrava, todo, eu honrava o aluguel. Se entrasse 20 reais, eu mandava 20 reais. Se entrasse 10, eu mandava 10. E quando no final do mês, ou no final de 2 meses, eu ia quitar tudo, sabe aquele caderninho de supermercado? Tinha 10, 20, 30, 50 pila, 10 reais, 20 reais. Porque eu ia entregando, e quando eu tinha que somar tudo, era 3, 4 folhinhas do caderno. Para você ver o quanto era uma honra pagar aquilo. Porque pagar aquilo era a coisa mais importante da minha vida. E você vai se alinhando com valores. Valores que estão associados com a riqueza. Então, se libertar das preocupações, se libertar da ansiedade que reduz a frequência. A ansiedade gera, a diminuição de onda cerebral, que faz com que a tua frequência baixa. Evitar lembranças do passado, porque quando você acessa o passado, você está criando novos futuros. Então, toda vez que você volta ao passado, você está co-criando o futuro. Elaine, toda vez que você conta a tua história, você está co-criando novos futuros? Não. Não. Mas você acabou de falar isso, mulher. Você acabou de falar, evite lembranças do passado. Então vamos entender. Quando eu volto ao passado, por mais que eu me emocione, qual é a frequência que carrega o meu passado? Gratidão, orgulho, felicidade. E você precisa se certificar disso. Porque se você volta ao passado e o passado carrega sentimento de vítima, de dor, de pena, de não perdão, você está cocriando esse futuro para você. Você está cocriando mais disso nesse futuro. Mais disso no futuro. Quantas pessoas que foram assaltadas e contaram para todo mundo e continuaram contando e foram assaltadas de novo? É a frequência do campo. Quantas pessoas que se curaram do câncer e foram contar suas histórias e o câncer voltou? Porque ao acessar a sua história, ela ainda carregava sentimento de dor. Ao acessar essa história, essa memória, ela está criando futuro. O observador, olhando para essa história, criando as infinitas possibilidades, ok? Evitar o sentimento de culpa, eliminar a culpa, o medo, a tristeza, o ódio, está lá, nossos níveis de consciência. Mudar o comportamento para sair da zona de conforto, mudar o comportamento. Quando eu quero aumentar um resultado, quando eu quero aumentar meu faturamento, quando eu quero aumentar uma meta, bater uma meta, a pergunta que eu faço decoram isso. A pergunta que eu faço
o que eu preciso fazer diferente. Uau! O que eu preciso fazer diferente do que eu fiz no meu mês passado? Eu quero dobrar uma meta. Eu quero colocar 10 mil alunos no Holo Cocriação na próxima turma, turma 13. Eu tenho que mudar algo em mim. Se eu quiser dobrar um resultado, o comportamento que eu tenho hoje, a frequência que eu estou, vai gerar o resultado que eu quero? Não, porque esse é o resultado que eu alcancei da forma como eu sou hoje. Uau! Aquilo que eu sou, o que eu fiz, atingiu esse resultado, mas se eu quero um resultado maior, eu preciso fazer algo diferente. Então, eu coloco lá, tá bom, vou entrar ao vivo todos os dias. Mas eu não gosto de entrar ao vivo todos os dias. Eu não gosto. Eu quero ter liberdade. Eu quero fazer as coisas com felicidade, com alegria, não por obrigação. Se eu fizer com obrigação, eu vou estar na frequência errada. Mas agora eu tenho uma meta. E eu tenho que ter atitudes diferentes, comportamentos diferentes. Então, tá tudo bem. Eu determinei que eu vou fazer isso. Então, qual é o comportamento que eu vou mudar para alcançar um resultado diferente? Qual é o comportamento que eu vou vibrar? Como que eu vou vibrar diferente? Como que eu vou me alinhar com mais alegria, com mais amor, com mais felicidade? O que eu preciso? E às vezes eu faço alinhamento em casa, com as crianças, com quem está lá, da meta que eu determinei e as mudanças que temos que fazer para que tenham atitudes e comportamentos diferentes, para alcançar um resultado que eu ainda não alcancei. Transformar, transcender toda essa mudança para que você possa se alimentar melhor, para que você possa dormir melhor. Dormir é determinante para a frequência que você quer alcançar. A alimentação é importante, a água é importante, o teu corpo físico é importante, uma vez que ele gera a energia do combustível. A gasolina, o combustível, ele não é produzido pelo sentimento, não é produzido pelo pensamento, é produzido pelo comportamento, é pelo corpo, né? Não condenar a riqueza do outro. Quando eu aprecio a riqueza do outro, quando eu aplaudo a riqueza do outro, e eu tenho que exercitar isso, olhar para os ricos e apreciar os ricos. Olhar com admiração. Tem pessoas ricas, olha o que eu vou falar. Tem pessoas muito ricas, que todos vocês conhecem, que eu não gosto. Não gosto. Não gosto e pronto. Mas eu conheço essa lei. Não condene a riqueza do outro. Eu não gosto da pessoa. E ponto. Por quê? Troco de nada. Eu sou ser humana, normal, pronto, nunca me fez nada, mas não gosto e deu. Mas eu vou apreciar. Eu não gosto dela, mas ela é foda. Uau! Eu não gosto dela, mas ela é foda, cara. Que empreendedor, que incrível, que mente, que ideia. Fez sentido? Essa é a consciência que nós estamos falando. O outro está lá embaixo. A consciência de mediocridade. Mediocridade. É você apreciar, é você admirar. E a gente tende a fazer isso no nosso natural, no nosso comportamento natural, né? Por não estar alinhado. Então, como fazer esse alinhamento? Alinhar o teu desejo, o teu pensamento, o teu comportamento com a tua intenção. Aqui é apenas um gráfico, porque nós sabemos que é o alinhamento das 4 mentes. É quando eu alinho o meu pensamento, o meu sentimento, o meu corpo com a fonte. O que significa? Energia cognitiva, energia emocional. Energia cognitiva vem da onde? Vem do meu pensamento. A energia emocional do meu coração. A energia física do meu comportamento, as minhas ações. E a energia cósmica, meu alinhamento com a fonte. Minha união com a fonte. E quando eu estiver alinhado, pensamento, sentimento, corpo e a fonte criadora de tudo, essa é a fagulha da riqueza.
é o alinhamento. O que acontece é o pensamento querendo o dinheiro, o sentimento sentindo que não vai dar certo. Automaticamente o sentimento cria o comportamento que eu vou ter. Então eu fico travado, parado, sem agir. Eu não ajo e automaticamente eu me separo da fonte. Eu me separo. Nós vamos fazer esse decreto aqui, que agora nós vamos fazer os decretos quânticos para cocriar riqueza e prosperidade. O que são os decretos? Decretos são ordens dadas ao universo. Quando você dá um decreto, você está criando uma ordem, um código de barras que porta a informação daquilo que você quer que aconteça, né? São os decretos, os comandos. Nós vamos fazer esses decretos agora. Mas antes, vou fazer uma técnica rápida, só para vocês entenderem o alinhamento. 2 minutos, só para eu colocar desejo, sentimento, comportamento e universo, tá? Rafa, pode colocar servant, só ela, tá? Vai lá, senta ali, senta, fecha os olhos. Vamos só fazer esse alinhamento, já que eu falei, já quero alinhar vocês. Isso, fecha os olhos. E visualiza nesse momento, trazendo a consciência, a energia cognitiva, o pensamento. Pensamento. O que você quer? Qual é o pensamento? Qual é a imagem? Isso. A imagem que simboliza aquilo que você deseja. A imagem que simboliza o teu sonho realizado. Vá para o pensamento novamente, como se essa imagem estivesse dentro da tua mente. Crie uma imagem. Qual a cor dessa imagem? Aonde você está? O que ela significa para você? Se você pudesse dar a ela um título, que título seria? Se você começasse a escrever um post para o teu Instagram com essa foto, o que você escreveria? Isso. E vá olhando para essa imagem, olhando para a imagem que representa o teu sonho. A imagem que representa o teu sonho. Tira uma foto mental. Uma foto. Isso, a imagem. A imagem clara. Onde você está? Quem você é? Vá rapidamente respondendo as perguntas. Isso. Veja o que você está vendo, sinta o que você está sentindo. Vá para o campo do coração, leve essa imagem para o coração. E eu quero com que você se imagine nesse momento, se imagine vivendo isso como se fosse realidade. Coloque essa imagem em movimento, como se você estivesse vivendo esse filme da tua vida. Isso. Veja como você se sentiria se isso fosse realidade. E se isso fosse realidade? Como você se sentiria? Isso. E leva essa imagem carregada desse sentimento. O sentimento de vitória, o sentimento de vencedor, o sentimento que você pode, que você é capaz. Que isso? Leva para o teu corpo. E quais são as atitudes, comportamentos que você precisa fazer diferente de tudo que você já fez? Comece a agir, comece a se comportar. Isso, ande se comportando, agindo. Qual é a cena? Como você está? Como você se veste? Agindo, como você se sente? Qual é o comportamento? Qual é a atitude? E nesse momento, mente consciente, energia cognitiva, pensamento, a imagem, sentimento, coração, energia emocional, o sentimento está alinhado com a energia física, o comportamento, a atitude, isso. E nesse momento, entrega tudo isso para o universo. Como quem dissesse, Criador de tudo que é isso que eu quero. Esse é o meu desejo. Mas a partir desse momento, tudo aquilo que você desejar para mim melhor do que isso, eu estou pronto. E entra nesse sonho.
Entra no sonho, veste ele, como se ele estivesse acontecendo agora. Isso, entra e sente as 4 mentes em total alinhamento. Lord, make me an instrument of thy peace. Sinta o teu sonho realizado, percorrendo cada célula do teu corpo. Se você quiser chorar, chora. São as tuas células dizendo: é isso, é isso. Sinta a conexão com a fonte, a conexão com o todo, com o Deus que habita em você. Mente cósmica, o sentimento de volta à casa do Pai, onde aqui tudo é perfeito, tudo é harmonia, tudo é abundância. Sinta. Comemora. As 4 mentes estão funcionando. O alinhamento perfeito com o teu sonho. Você colapsando a onda primordial do universo. Deus, o Criador de tudo que é. Sinta o universo inteiro te aplaudindo, dizendo para você: é isso, você conseguiu. Sinta como se fosse realidade. Sinta o alinhamento acontecendo. Você totalmente alinhado com a fonte. Vá para o sentimento de abundância, se sentindo abundante. Abundante por tudo que você tem. Olha para a tua casa. Olha para o teu sofá. Olha para o teu roupeiro, para a tua geladeira, para o teu trabalho. E sinta a abundância transbordando dentro de você. A gratidão. Isso. A gratidão. A abundância. Sinta transbordando de abundância. E vá sentindo uma gratidão dentro de você. Agradeça ao teu pai. Agradeça a tua mãe. Agradeça os teus filhos. Agradeça quem você se tornou. Agradeça a todos os atores. Aquele que te magoou, te feriu, te enganou, te traiu. Mostre para ele quem você se tornou e diga: obrigada. Hoje eu entendi. Você estava me tornando a fortaleza que hoje eu sou. Essa pessoa aqui não existiria. Obrigada. Agradeça quem você é. Agradeça o que você tem. Agradeça tudo aquilo que você quer, como se fosse realidade. Agradeça tudo que está ao teu redor. Dê um sorriso no rosto, trazendo a informação, a fisionomia, a fisiologia. A mente não distingue a realidade de imaginação. Então mostre para ela o quanto você é rico, próspero, feliz. Isso. Sorria com sentimento harmônico, de alegria, de felicidade, de abundância em todas as tuas células. Agradeça pelo teu sonho realizado. Agradeça por todos os teus sonhos como se fossem realidade. Olha para cada um deles e diga: obrigada, obrigada. Isso. Diga para você: eu sou digno de tudo. Eu sou digno de tudo. Eu sou o amor. Eu sou amado. Eu sou digno de amar e ser amado. Eu sou abundante. Eu sou digno da riqueza. Eu sou digno da abundância. E vai inundando as tuas células desse sentimento. E no seu momento, pode abrir os olhos.
E voltando. Pode ir retornando. Como foi? Maravilhoso, né? Viram que legal? Pensamento, sentimento, comportamento e conexão. Alinhamento de 4 mentes. Ainda vamos falar sobre isso. Vamos lá. Quais são os erros que todo perdedor comete? O erro da indecisão. O erro da indecisão. Tudo que nele você plantar, tudo que você plantar, tudo que você semear, é somente aquilo que você vai colher. É o que você fez agora. O que você plantou agora? Quais foram as sementes que você plantou? Quais foram as sementes que você plantou, né? Então, a partir do momento que existe uma indecisão, a indecisão, ela tem frequência confusa, densa, contrária, de conflito, de caos e de desordem. Toda vez que eu estou em frequências de indecisões, eu preciso meditar, eu preciso me alinhar. A indecisão é um meio. Se eu estou indeciso, eu visualizo o resultado daquilo que eu quero. O resultado daquilo que eu quero não depende do que está acontecendo. Vou contar uma historinha. O sonho do meu filho é ser jogador de futebol. Mais algum filho aqui? O sonho do meu filho é ser jogador de futebol. Será que eu vou ser jogador de futebol ou será que eu vou ser um youtuber? Ou um treinador que nem mamãe? Essa é a indecisão. É a metáfora. Mamãe ajudando o Arthur. Arthur, o que você quer? Ser jogador de futebol. O que você realmente quer sentir? O que você quer viver? É ser jogador de futebol ou é ser rico? Ou é ser famoso? Ou é ser reconhecido? Ou é dar autógrafo? Ou é dirigir o carro dos teus sonhos, que você vê que o jogador tem isso? Fez sentido? Filho, o que realmente você deseja? Ah, é ter sucesso. Ok. E quem disse que o sucesso vem de ser jogador de futebol? Uau! Então, o que eu visualizo? Eu visualizo o resultado final do que eu quero sentir. E a partir do momento que eu vou para a cena do reconhecimento, vamos lá, você quer ganhar na Mega Sena ou você quer ser milionário? Porque é totalmente diferente, puta que pariu. Eu quero ser milionário. Eu queria ser milionária. Para eu ser milionária, existem infinitas formas de eu enriquecer. Se eu quero ganhar na Mega Sena, só existe uma. Puta que pariu. Entenderam? Uau! Uau! Então, como meu filho era, visualize a imagem que representa o que você quer viver. E lá estava ele, reconhecido, aplaudido, dando autógrafo, dando entrevista para a imprensa. Vocês viram o vídeo postado ontem no meu Instagram? E aí, pessoal, só que o diretor de... dando entrevista para a imprensa. Cara, ele já cocriou. Fez sentido? Quem disse que isso que ele quer viver vai vir disso? E pode vir disso. Mas, se vier do futebol, ou do youtuber, ou do empresário, ou porque ele é um diretor, não importa de onde, é para lá que estamos indo. O universo está te levando para lá, não importa o que aconteça. Então, no momento de indecisão, que tem energia que drena a riqueza, vai para a imagem do teu futuro. Eu estou aqui indecisa entre voltar para o ex e um novo amor. O que eu faço? O que você quer sentir? Eu quero ser feliz, eu quero ser amada, eu quero ser desejada, eu quero um companheiro. E quem disse que este ou esse tem a ver com isso? Puta que pariu. Uau, é isso, bingo! Então eu não visualizo o ex ou o novo, eu visualizo o que eu quero sentir, o que eu quero viver, aquilo que vibra dentro de mim, daquilo que eu quero experienciar, entenderam? E dentre este como, é o que o universo vai sintonizar, lá do entrelaçamento quântico, lá daquele campo. Quem é a pessoa que está em ressonância com o que eu quero vibrar?
com o que eu quero sentir. E se o meu ex, na metáfora que eu criei, se alinha com isso, ele vem igual. Uau! Eu não sei se eu volto para o meu emprego ou se eu me torno isso. O que você quer? Eu quero receber o dobro de salário. Eu quero ser reconhecida. E quem disse que essa empresa ou essa tem a ver com esse futuro? Então visualize o teu futuro. Tem pessoas que entram no holococriação e aí elas têm um sonho de prosperar e de comprar o carro dos sonhos e de serem reconhecidas, de serem admiradas. Aí ela entrou no holo e ela conseguiu ser demitida. E aí ela fica brava comigo. Meu Deus, vivente, vem cá, olha aqui no meu olho. Você queria ser reconhecida, ser admirada, receber o dobro de salário. O universo te deu. Porque essa empresa de merda nunca vai te levar onde você quer chegar. E ao invés de me dizer obrigada, você está falando que deu errado. Fez sentido? É isso, por isso que soltamos e dançamos a dança do universo. Quando eu falei que toda dor que eu senti, tudo dava errado, tudo piorava. Aquele tudo piorava, estava me preparando para ser abundante. Porque aquela mentalidade de escassez miserável que eu era, nunca carregaria uma mala de 100 mil reais na mão. Nunca. Você precisa ser rico para ter riqueza. Então, tudo que aconteceu de errado estava me transformando numa consciência rica. Porque eu tive que aprender a ser abundante para ter os milhões que eu tenho hoje. Para fazer um sorteio de 100 mil reais e que eu ainda ganhei. Vocês querem uma treinadora melhor do que essa? Ela dá e ainda ganha o sorteio. Vamos lá. Decretos quânticos, então, para acelerado para transformar sintoma de escassez, música de decreto, DJ. Ó. Decreto para transformar sintoma de escassez em energia de prosperidade. Co-criadores milionários. Posição de co-criador milionário. De pé. Vamos lá. De pé. Posição. Fecha o olho. Esquece o colega do lado. Todo mundo de olho fechado. Porque você repete o que eu falo. Olho fechado. Você vai falar. Você vai gritar. Você vai ativar. A ativação vem dos sentidos. Falar e ouvir, sentir, visualizar. Quando você dá o decreto, você visualiza o que você está falando. Presença divina, consciência de luz. Liberta em mim todo sintoma de escassez. Porque eu sou luz. Porque eu sou digno de tudo. Eu sou prosperidade e abundância agora. É isso. É isto. Está feito. Yes. Pode sentar. Eu passei o slide e não estou conseguindo voltar. Foi. Ok. Gostaram? Lindo, né? Qual é o segundo anulador? Desistência precoce. Todas as pessoas, todas elas, sem nenhuma exceção, que persistem, que acreditam, elas vão alcançar aquilo que desejam. Não há possibilidade de não alcançar, uma vez que aquela realidade continua vibrando.
Ela está criando matéria, como se o teu carro já está com portas, mas faltam os pneus, metaforicamente falando. E enquanto você continuar vibrando, gente, eu sou a primeira mulher a fazer 10 milhões de reais em 7 dias no Brasil. Eu sou a primeira mulher a fazer 100 milhões de reais apenas por uma plataforma de pagamento. E eu estou falando que há 7, 8 anos atrás, eu ia na rodoviária e pedia um ovo frito, porque eu não tinha dinheiro para comer. E é disso que nós estamos falando. Eu nunca desisti. Eu continuei indo, me alinhando, fazendo ajuste. Qual é a chave? Qual é o comportamento? O que precisa agora? Eu preciso vibrar mais alto. Eu preciso desse comportamento, essa atitude. Solta mais, Elaine. Solta mais, seja mais leve, mais harmônica, mais alegria, mais tranquilidade. E assim nós vamos indo. A indecisão. Tudo já existe. Só precisa ser sintonizado e modelado. Aí a pergunta é: Elaine, eu não consegui. Responde no teu coração. Você fracassou ou você desistiu? Você fracassou ou desistiu? Eu fracassei milhares de vezes. Até hoje eu fracasso, mas eu nunca desisti. O que me coloca nesse lugar é não desistir de onde eu quero chegar. Então você fracassou ou você desistiu? Ok? Fica de pé. Decreto quântico para escolha da riqueza. Música de decreto. Se posiciona. Peito estufado. Cabeça erguida. Presença divina, consciência de luz. Eu decreto agora. Eu escolho a riqueza. Eu escolho a abundância e uma vida próspera. Eu escolho as infinitas oportunidades na minha vida agora. É isso. É isso. Eu escolho a riqueza na minha vida agora. Isso, pode abrir o olho. Pode ficar de pé. Uau! 3. Lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar escassez, você vai colher escassez. Se você plantar abundância, você vai colher abundância. Ok? Posição de decreto. Reprogramação vibracional para a riqueza. Posição. Música de decreto. Fecha o olho. Consciência, presença divina de luz. Eu sou fonte de riqueza e de dinheiro. Eu escolho uma vida de abundância em minha vida agora. É isso. Pode voltar e abre o olho. 4. Falta de fé. A desistência precoce acontece quando a pessoa é afoita e espera resultados imediatos. Fé significa acreditar no invisível, que você não está vendo, mas que você tem fé e acredita que já é real. Fé é acreditar no que você não está vendo, mas que você tem certeza que vai acontecer. Uau! Então, fecha o olho, música, DJ. Decreto para cocriar a energia da fortuna. Fecha o olho. Presença divina, consciência de luz. Eu decreto agora. Sou fonte de energia da fortuna. Eu sou o eu sou agora.
Abre os olhos. Uau! E quando vocês vão falando, fonte de energia, cria uma imagem. Seja qualquer uma. Carro, dinheiro, chuva de dinheiro, piscina de dinheiro. A mente vai trazer alguma imagem, vai associando o decreto com imagens. GPS encarnatório. Você tem o livre-arbítrio, então você precisa pedir. O que significa? Só podemos ter aquilo que pedimos. Deus nos deu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a comunicação do ser humano com o Criador. O Criador, Ele me deu o poder. O poder de pedir, de cocriar, junto com Deus é meu. Ele deu ao seu filho a imagem e semelhança, para que ele não fosse culpado. Para que Deus não fosse culpado por nada. Ah, mas Deus não permitiu com que eu tivesse sucesso. Oi? Deus te deu livre-arbítrio. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus só diz sim. Sim, é isso. Então, quando você diz, eu não consigo, com vergonha de você, Deus diz, sim. Mas eu te fiz minha imagem e semelhança, querido. Quando você diz, eu sou milionário, Deus orgulhoso de você diz, é isso, meu filho. Entendeu? Porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Para Ele ter esse poder, Ele deu a nós, a sua imagem e semelhança, o seu filho, o poder de pedir. E aí eu vou te perguntar, bateis e vos será aberto. Vai lá, meu filho, e busca tudo que é teu. O que você está carregando da tua parte? Puta que pariu. Bingo. Eu estou carregando milhões, e vocês? Puta que pariu. Uau! Que bingo! Se ele falou, vai lá e busca a tua parte, bate e vos será aberto. Eu só posso ter o que eu estou pedindo. O que eu estou pedindo? Angústia? Falta? Quando você julga, você está pedindo. Quando você reclama, você está pedindo. Ah, então eu estou entendendo, Elaine. Eu pedi de manhã um carro, mas durante o dia eu reclamei. Eu estava pedindo também, né? Aí na soma do dia, que é a predominância, o que predominou? Ah, Elaine, entendi. Tá bom, obrigada. Até a próxima sessão. É isso. É isso. Então, o que você está pedindo? Vamos lá. Música de decreto. Decreto para a riqueza. Posição. Consciência, presença divina de luz. Eu mereço toda a abundância. Eu mereço a fortuna e a riqueza que existe no universo. Porque eu sou filho de Deus e somente coisas incríveis acontecem comigo. Porque eu sou filho de Deus e somente coisas incríveis acontecem comigo agora. É isso. Dominação financeira. O dinheiro segue regras. As regras que eu já ensinei para vocês. A honestidade, a lealdade, a verdade, a alegria. O dinheiro do universo, ele só muda de bolso. Quando eu não tinha o que comer, ele estava no bolso de alguém. E agora ele está no meu. E essa pessoa que saiu do bolso dela, se saiu do bolso dela, é porque ela passou a vibrar na vítima, na reclamação, no julgamento, na escassez. E então ela acessou uma outra frequência, ela começou a perder tudo. E eu acessei uma frequência de abundância, comecei a ganhar. Ganhar milhões. Da onde saiu esses milhões? Do bolso de alguém. O dinheiro só muda de bolso. Vocês se deram conta disso? O dinheiro muda de bolso, ele vai para o bolso da frequência, da sintonia, da prosperidade. Quem está vibrando prosperidade? O quanto você é capaz de carregar o que você está pedindo? Aí você precisa estar na frequência, manter essa frequência, estar ajustado com essa frequência. Então, a frequência milionária, a frequência do novo eu, ok? Você deve amar o dinheiro. Amar o dinheiro. Tem pessoas que... Era eu, tá?
Por que eu dava 20 reais, 10 reais para o aluguel? Pelo amor de Deus, leva esse dinheiro, porque se ficar comigo eu gasto. Tira esse dinheiro daqui, pelo amor de Deus. Fez sentido? Eu repelia o dinheiro. O dinheiro não ficava comigo. Você tem que amar o dinheiro. Eu amo o dinheiro me ama. Entender que o dinheiro, gente, olha, quanto dinheiro eu tenho? Muito dinheiro. E ele me permite empregar pessoas. Quantas pessoas estão trabalhando aqui hoje? Mais de 300. Puta que pariu. Só que atrás, servindo almoço para os meus filhos, para todo mundo, tinha garçom sobrando. A equipe comercial aqui nas mesas, trabalhando. Olha quantas pessoas estão ali. O que permite você empregar pessoas, gerar prosperidade, gerar economia? É dinheiro. O dinheiro te permite empregar pessoas, ajudar o próximo. Então, o dinheiro é de Deus. O dinheiro é abençoado, o dinheiro é sagrado. E quando você tem esse sentimento, que o dinheiro te possibilita tantas coisas, aquela historinha que uma vez eu olhei, estava na minha chácara, e tinha um cara limpando vidro, tinha uma empregada limpando a casa, e tinha um jardineiro, não sei o quê, e tinha um cortador de grama. E quando eu olhei, eu calculei em reais aquela brincadeira. E aí quando eu calculei quando cada um estava ganhando, me veio um sentimento de escassez, né? E logo eu pensei, nossa, que orgulho. Olha quantas pessoas eu consegui empregar. E esse carinha cortando a grama, ele vai passar no mercadinho do bairro, lá da quarta légua, e ele vai comprar o salame, o queijo, o pirulito para o filho, com aquele dinheirinho que ele ganhou cortando a minha grama, lá na chácara. Olha que incrível! Olha como o dinheiro é incrível! Mas quando você tem crenças com dinheiro, você repele o dinheiro, ok? Vamos então para fazer o dinheiro circular. Música de decreto. Como ativar a frequência da aceitação do dinheiro e da riqueza. Posição de decreto. Presença divina, consciência de luz. Eu sou digno de tudo. Eu decreto e apoio as minhas decisões. Qual é a tua decisão? Visualiza. Qual a imagem que representa o dinheiro, a riqueza, a prosperidade em abundância na tua vida? É a imagem da tua conta bancária? É a imagem da prosperidade ao teu redor? É você se sentindo de alguma forma? Repete. Eu sou o poder. Presença divina, consciência de luz. Eu sou digno da abundância. Eu sou digno da riqueza. Eu sou o poder agora. Isso. Abre os olhos. Uau! E vamos para o próximo decreto. Pode ficar ali. Reprogramação para o dinheiro. Vamos lá, mais um. Posição de decreto. Consciência, presença divina de luz. Eu aceito dinheiro na minha vida. Eu aceito a prosperidade, a riqueza na minha vida. Eu honro a riqueza. Eu honro o dinheiro. Eu amo o dinheiro e o dinheiro me ama. É isso. É isso. É isso. Isso. Pode abrir os olhos. Uau! Eu amo o dinheiro e o dinheiro me ama. A palavra eu honro é um decreto de altíssima frequência. Percebem que o corpo vibra diferente, né? Eu honro a prosperidade. É como se fosse, eu aceito a prosperidade. E eu mereço ela. Ela carrega uma frequência de honra, de merecimento. Ok? Vamos então para limpar memórias de pobreza. Posição de decreto. Mulheres, peito estufado, cabeça erguida, mão na cintura. Homens, mãos para trás, super-heróis e Mulher Maravilha. Fecha o olho, ninguém está te vendo, nem eu.
Fecha o olho. Mulheres com mão na cintura, Mulher Maravilha. Homens, braços para trás, super-herói. Consciência, presença divina de luz. Todas as memórias inconscientes de pobreza estão canceladas. Todas as memórias de falta e escassez estão canceladas. Porque eu sou o poder agora. Eu sou o poder. Eu sou o poder agora. Isso. Abre os olhos. Uau! Reprogramação vibracional para o DNA milionário. Posição de Mulher Maravilha e super-heróis. Fecha o olho, ergue a cabeça, estufa o peito. Sente a música. Vá te empoderando. Vá te empoderando. Vá sentindo o teu sonho. Qual a imagem que representa o teu sonho? Aquilo que você quer. Aquilo que você merece. Honra. Aquilo que faz teu coração vibrar. Visualize essa imagem. Consciência, presença divina de luz. Minhas conexões originais transportam abundância. Minhas conexões originais transportam abundância. Consciência, presença divina de luz. Toda a riqueza e prosperidade ativada no meu DNA. Toda a riqueza e prosperidade ativada no meu DNA. Presença divina, consciência de luz. Minhas células vibram a riqueza e a prosperidade. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou o poder agora. Isso. Abre os olhos. Uau! Último. Decreto para despertar a consciência universal da riqueza e da cocriação. Posição de Mulheres Maravilhas e Super-Homens. Fecha os olhos. Música. Consciência, presença divina de luz. Eu desperto minha consciência para o fluxo da energia da cocriação. Eu desperto minha consciência para o poder ilimitado do universo. Eu aceito minha natureza abundante. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou o poder agora. Yes. Eu vou fazer mais um. Já acabaram faz tempo, eram só 10. Mas eu tinha uns de sobra. Posição. Fecha os olhos. Consciência, presença divina de luz. Minha consciência é próspera. Meu comportamento é próspero. Minha frequência é próspera. A prosperidade está integrada em cada parte do meu ser. É isso. É isso. É isso. Pode abrir os olhos. Só mais um.
para alinhar os níveis de consciência e destravar o fluxo da prosperidade. Vocês gostaram? Eu posso fazer algo se vocês quiserem melhor do que isso. Nós vamos ter uma aula que ninguém sabe da minha equipe. É que eu não tinha data, então não marquei a data, mas vou marcar. Quarta-feira agora, nós temos uma aulinha com vocês de manutenção dessa frequência. Eu vou quarta-feira agora às 20 horas. É 2 horinhas de aula. É só um pós-treinamento, protocolo de pós-treinamento. Eu vou presentear quem estiver na aula de quarta com os slides dos decretos. Vocês viram que aqui na tela tem um decreto e eu faço ele diferente, né? Porque alguém baixa em mim na hora. E esses decretos nem era para eu passar. Eu tinha 5 aqui reservadinho de um treinamento. Acabou acontecendo. Foi posição de vencedor, de milionário. Presença divina, consciência de luz. Eu decreto. Toda pobreza e toda falta está cancelado. Presença divina, consciência de luz. Eu decreto. Está liberado em mim. Cancelado todos os níveis de consciência de falta. Eu sou fluxo de riqueza. Eu sou prosperidade. Eu sou o poder. Eu sou o poder. A partir desse momento, eu liberto tudo que está bloqueado. Porque eu sou energia da alegria para cocriar. Eu sou o poder. Eu sou energia pura. Eu sou luz. Está feito. Está feito. Está feito. Eu sou o poder agora. Abre os olhos. Isso. Podem sentar. Gostaram? Uau, deixa eu dar uma descansada. Foi legal? Puta que pariu. Deixa eu tomar uma garrafinha. Enquanto eu dou uma descansadinha, eu quero parabenizar, porque alguns rostinhos eu conheço, né? Pessoal aqui do VIP, meus alunos da mentoria, meus alunos de formação, e eu quero aproveitar e pedir para que fiquem de pé os meus alunos mentorados.